Olá, Neres. Vamos para mais um vídeo de relatos assustadores. Existe um tipo de medo que não precisa de monstros ou de saltos repentinos. É um medo mais antigo, mais silencioso. Ele mora nos espaços vazios, nos ecos de uma casa que já foi lar, no silêncio pesado de um cômodo onde antes havia risadas. É o medo que se agarra às paredes, que impregna a madeira do assoalho e se esconde na poeira sobre os móveis esquecidos. Você já entrou em um lugar e sentiu que não estava sozinho, mesmo com a certeza da solidão? Já sentiu o peso de memórias que não são suas, de uma tristeza que ficou para trás, pairando no ar como um perfume sutil e fúnebre? As histórias que vocês ouviram hoje nascem desses lugares. Elas falam de como o familiar pode se tornar a mais terrível das ameaças. Falam de como o passado não está morto. Às vezes, ele nem sequer é passado. Ele está apenas esperando, pacientemente, no escuro, por alguém que o escute. A primeira história que vamos ouvir esta noite vem de um jovem chamado Henrique. Uma viagem de férias em família que deveria ser um recomeço, mas que acabou abrindo uma porta que ele nunca mais conseguiu fechar. Relato 1. A casa que observa. A viagem para o sítio de minha tia-avó, em pleno interior de Minas, foi a última cartada dos meus pais. O casamento deles se desfazia em sussurros raivosos e silêncios pesados, e eles acreditavam, com uma ingenuidade comovente, que o ar puro e a distância da cidade poderiam consertar as rachaduras em sua vida. Para mim, com 12 anos, aquilo era uma sentença. A casa em si era uma criatura de madeira escura e envelhecida que gemia a cada rajada de vento. Tinha o cheiro de poeira antiga, de lenha queimada e de algo mais. Um odor levemente adocicado e terroso que vinha do porão. Nos primeiros dias, a hostilidade dos meus pais era a atração principal. As brigas preenchiam o silêncio do campo. À noite, porém, quando o som dos grilos dominava tudo e a escuridão lá fora era tão densa que parecia sólida, a casa começava a falar. Começou com rangidos no assoalho do andar de cima, quando todos já estavam deitados. Depois, um som de arrastar, como um móvel pesado sendo empurrado lentamente sobre a madeira. Então, os sussurros começaram. No início, eu achava que era o vento nos beirais, mas a cadência era humana. Eram murmúrios indistintos que pareciam emanar das próprias paredes do meu quarto. Uma noite, ouvi meu nome. Henrique. A voz era seca, como folhas mortas se esfregando. Gelo percorreu minha espinha. Tapei a cabeça com o cobertor, o coração martelando nos ouvidos. A situação atingiu o clímax em uma noite de lua nova. Acordei com um frio que não vinha da janela, mas de dentro do quarto. Um frio que doía nos ossos. A porta, que eu tinha certeza de ter fechado, estava entreaberta. No corredor escuro, recortada contra a escuridão ainda mais profunda, estava uma figura. Era alta, anormalmente alta e esguia. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um borrão, uma ausência de feições. A coisa não se movia, mas eu sentia seus olhos inexistentes em mim. O pânico me soldou na cama, um grito preso na garganta. A figura se inclinou, um movimento lento e antinatural. E quando sua silhueta começou a cruzar o batente da porta,
ela se fechou com uma violência que sacudiu a casa inteira. Corri para o quarto dos meus pais, chorando, balbuciando sobre o homem sem rosto. Eles, exaustos de suas próprias batalhas, me mandaram de volta para a cama, dizendo que fora um pesadelo causado pela mudança de ambiente. O resto daquele mês foi uma tortura. Eu não dormia. Passava as noites sentado na cama com a luz acesa, ouvindo os sussurros que agora pareciam zombar de mim. Eu sabia que a casa estava viva, que ela me via e que uma parte dela queria que eu ficasse ali para sempre. Quando finalmente fomos embora, ao olhar para trás pelo vidro do carro, tive a certeza de ver um vulto na janela do meu antigo quarto me observando partir. Aquele medo nunca me deixou. Às vezes, no silêncio do meu apartamento na cidade, ainda sinto aquele frio e a certeza de que estou sendo observado. Relato 2. O apartamento vazio. Minha avó era uma mulher de fé e silêncios. Após sua morte, o apartamento dela no centro antigo da cidade ficou como um santuário congelado no tempo. Meus pais, práticos demais para o luto prolongado, decidiram alugá-lo e me deram a tarefa de esvaziá-lo. Eu não me importei, era uma forma de me despedir. O ar era pesado com o cheiro de naftalina e lavanda, e a poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelas janelas. Por dias, embalei bibelós, roupas e fotografias. Era um trabalho melancólico, mas tranquilo, até encontrar a caixa. Estava no fundo do guarda-roupa, atrás de velhos casacos de lã. Era de madeira escura, sem adornos e trancada com um pequeno cadeado enferrujado. Depois de alguns minutos de luta com um canivete, a fechadura cedeu. Dentro havia apenas um diário de capa de couro, as páginas amareladas pela idade. A caligrafia de minha avó, que eu conhecia tão bem, estava trêmula, quase ilegível em alguns trechos. Ela escrevia sobre ele: o homem de chapéu. No começo, as anotações eram confusas. Ela ouvia de relance, uma sombra no canto do olho. Depois, as visões se tornaram mais claras. Ele ficava parado no canto do quarto, observando-a dormir. Ele não tem rosto, ele escreveu. Apenas uma escuridão profunda sobre a aba do chapéu. Sinto que ele se alimenta do meu medo. Enquanto lia, a atmosfera do apartamento mudou. O silêncio antes pacífico tornou-se opressor. Um frio súbito me fez arrepiar. Levantei os olhos do diário e olhei para o canto mais escuro do quarto onde a luz do sol não chegava. E ele estava lá, exatamente como ela descreveu. Uma silhueta alta, vestida de preto, com um chapéu de abas largas que ocultava qualquer traço de um rosto. Era uma figura de pura ausência, um buraco na realidade. O ar ficou rarefeito e um zumbido agudo preencheu meus ouvidos. Não consegui gritar. O diário caiu das minhas mãos. A figura não se moveu, mas eu senti um peso, uma pressão, como se a atenção dele fosse uma força física me esmagando. Em pânico, saí correndo, deixando a caixa e o diário abertos no chão. Tranquei a porta e nunca mais pisei naquele apartamento. Meus pais acharam que era o estresse do luto e contrataram uma empresa para terminar o serviço. Anos se passaram. Um dia, conversando com minha tia, o assunto do apartamento surgiu. Ela me contou, casualmente, que o primeiro inquilino havia quebrado o contrato e se mudado em menos de um mês. Ele alegava ouvir passos e se sentir constantemente vigiado por um homem de chapéu, que aparecia em seu quarto à noite. O terror que senti naquele dia voltou com força total. A confirmação fria de que o pesadelo da minha avó era real e ainda vivia entre aquelas paredes.
Relato 3. A boneca no porão. A casa era o sonho dos meus pais. Antiga, cheia de caráter, com um jardim selvagem e um porão que prometia espaço para tudo. Para mim, com 14 anos, e para minha irmã Ana, de 7, era um castelo a ser explorado. O porão, no entanto, era proibido. Era uma boca escura e úmida, com um cheiro de terra e podridão que subia pelas frestas do assoalho. Claro que desobedecemos. Numa tarde chuvosa, descemos a escada rangente, armadas com uma única lanterna. O feixe de luz revelava teias de aranha grossas como algodão e pilhas de tralha coberta por lonas. Foi Ana quem a encontrou num baú de madeira apodrecido. A boneca era de porcelana, com um vestido de renda amarelado e olhos de vidro que pareciam ter uma profundidade perturbadora. Seu sorriso era uma linha vermelha e fina, quase sarcástico. "Ela é linda!" sussurrou Ana, encantada. Eu senti um calafrio. Havia algo errado com aquele sorriso. Ana chamou de Lili e não a largou mais. A boneca sentava-se em sua cama, observando o quarto com seus olhos vidrados. Foi quando as coisas começaram. No início eram pequenas, brinquedos fora do lugar. A porta do quarto de Ana, que sempre ficava encostada, aparecia totalmente aberta pela manhã. Ana começou a ter pesadelos terríveis, acordando aos prantos. Dizia que Lili contava histórias para ela à noite, histórias sobre amigos na escuridão. Uma noite, acordei com um som que não era choro. Era uma risada. Uma risadinha infantil e cortante, vinda do quarto de Ana. Fui até a porta e espiei pela fresta. Ana estava sentada na cama, de costas para mim, balançando-se para frente e para trás. A boneca estava no colo. E eu ouvi de novo, claramente, a risadinha, mas não vinha de Ana. Parecia vir da própria boneca. A gota d'água foi quando acordei com os gritos de Ana. Corri para o quarto e a cena me paralisou. Ela estava encolhida no canto mais distante da parede, o rosto banhado em lágrimas e terror. A boneca não estava mais no colo dela. Estava de pé, no meio do quarto, algo que deveria ser impossível para uma boneca de porcelana. Seus olhos de vidro pareciam fixos em Ana. "Ela quer que eu desça", soluçou minha irmã. "Ela disse que os amigos estão esperando no porão." Meu pai, ao ouvir aquilo, não hesitou. Ele pegou a boneca com uma pá, sem tocá-la, levou-a para fora e esmagou-a com uma marreta, antes de enterrar os cacos no fundo do quintal. Nós nos mudamos daquela casa 6 meses depois. Ana nunca mais foi a mesma. Desenvolveu um pavor de escuro e de bonecas. E eu, mesmo hoje, décadas depois, às vezes acordo no meio da noite com o eco daquela risadinha na minha cabeça e o medo gelado de que, não importa para onde fôssemos, os amigos de Lili ainda estivessem esperando. Acabamos de ouvir 3 histórias que, apesar de diferentes, tocam em um medo muito profundo. Não acham? O medo do familiar que se torna estranho, do porto seguro que se transforma em armadilha. No primeiro relato, temos a casa. Não apenas uma casa assombrada, mas uma casa que parece ter consciência, que respira, observa e deseja. É a personificação do ambiente como uma entidade. As paredes não apenas têm ouvidos, elas têm uma memória e uma vontade própria.
O terror não é um fantasma na casa, a própria casa é o fantasma. Depois, o horror se concentra em um objeto, um diário. Algo que deveria ser um registro silencioso do passado se torna um portal, uma herança maldita. A angústia da avó não morreu com ela. Ficou impregnada naquelas páginas, esperando para ser lida e revivida. É o medo que contamina, que passa de uma geração para outra, através de um simples objeto. E por fim, a boneca. Talvez o mais clássico dos recipientes do mal. Uma imitação da forma humana, criada para o afeto infantil, que se torna um canal para algo perverso. A inocência corrompida, o brinquedo que não brinca, mas manipula. Lily não era apenas um objeto, era um predador disfarçado de amigo. Vejam o padrão: a casa, o diário, a boneca. O verdadeiro terror, o que realmente nos arrepia, não vem de monstros distantes. Ele nasce na violação dos nossos espaços seguros, nos objetos que amamos, nos lugares onde deveríamos poder descansar. É o horror que já está dentro de casa, esperando em silêncio no canto do quarto, no fundo do guarda-roupa ou no porão escuro. É esse tipo de medo que nos acompanha depois que o vídeo acaba, não é mesmo? A dúvida que fica pairando no ar. E por falar nisso, se você gosta desse tipo de reflexão e dessas histórias que nos fazem olhar 2 vezes por cima do ombro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. E claro, se esse vídeo te causou algum arrepio, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. A sua companhia na escuridão é muito importante.